E aí, pessoal, voltei aqui com um vídeo curto com uma miscelânea. Isso daqui basicamente vai ser um adendo ao vídeo anterior, então assim, as coisas que eu falar sobre o vídeo anterior só vão fazer sentido se você assistir o vídeo sobre a vantagem de upar a coleta. Porque algumas informações não ficaram muito bem ligadas, muito bem apresentadas. E depois eu quero compartilhar com vocês a minha dor e a minha felicidade de uma notícia muito ruim e de uma muito boa. A ruim do Bruno, que levou o ban lá e que foi desbanido, mas que está sendo tratado muito porcamente. E outra, um link lindo que o Alan Falcão me mandou e que me deixou, cara, absurdamente feliz. Era uma coisa que estava faltando, que eu não tinha dúvidas de que viria, mas eu não achava que viria tão breve, tão rápido, e me deixou muito feliz. Que é Maestria de Life Skill. Não sei por onde eu começo, gente. Vamos falar do vídeo anterior? Tá, então vamos começar pelo mais importante. Vamos falar do vídeo anterior. Me pediram, falaram que eu disse lá como você coleta, mas eu não mostrei o set e os buffs que eu uso. Bem, em relação a set, eu uso esse traje aqui recém-passado por mais 4, que parece muito foda, parece que é um negócio que vai dar muita diferença, mas basicamente ele só dá XP, habilidade de coleta, que de repente a sua guild te dá de graça aí, e velocidade de movimento. Esses 3 pontos de velocidade de movimento, comparado com os 2 de velocidade de movimento do traje mais 3, dá uma diferença enorme, porque você topa 5 de velocidade de movimento em qualquer alt muito fácil. Em qualquer alt que você deixar essa roupa aqui, você pega uma refeição de balenos, você fica com 5 de velocidade de movimento. Dependendo do lugar onde você está, é simplesmente sensacional, faz uma diferença enorme. Se você tem uma mais 3, uma mais 2, não interessa. Basicamente a diferença do mais 2 para o mais, vai ser o XP. E vai ser esse um pontozinho aqui de velocidade de movimento. Eu uso essa pedra de alquimia e essa pedra ela é muito boa, tanto para cozinhar quanto para fazer alquimia. Ela dá 2 pontos de coleta e 2 de pesca, então isso daqui vale por refeição de balenos. Eu prefiro ficar fazendo sangue do pecador lá para recuperar essa pedra do que ficar fazendo um monte de refeição de balenos ou comprando refeição de balenos no mercado. Então eu prefiro usar essa pedra. Ela dá esses 2 pontos. E eu uso para coletar essa torta de figo doce, que te dá 3% a mais de coleta. Essa pedra aqui ela dá 10% a mais de coleta. E essa semana eu estou usando esse anel de Laventia. Esse anel de Laventia, além de lhe dar coleta mais 2, então basicamente ele te dispensa do uso dessa pedra de alquimia. Eu só continuo usando, então mesmo assim eu uso essa pedra de alquimia por causa dos 10% de loot, de coleta. E ela dá essa recuperação de energia, que se você parar para pensar é basicamente o que aquela barraca Pay to Win te dá de buff de Life Skill. A graça do buff da Life Skill lá é que ela aumenta a recuperação de energia. Então ele é um meio caminho andado para uma benção de Cama Silvia sem que você tenha que ficar pagando todo mês. Ou então para ser combada com ela e te deixar absurdamente energizento. E só... quem pegou o pacote lendário tem essa roupa aqui que é muito roubada. Isso daqui te dá 2 de velocidade de movimento. Então, basicamente, com isso daqui e com o traje mais 4, eu não preciso de balenas. Para topar a velocidade de movimento, eu não preciso nem de peixe frito para topar a velocidade de movimento. Então, basicamente, essa roupa aqui mais esse traje aqui me permitem ficar com tudo topado sem que eu precise de buff nenhum. Então eu deixo o buff reservado para torta de figo e para esse chassute aqui que faz eu upar o XP mais rápido. Não considerei também que eu uso o ouriço Tier 4, também uma solução Pay to Win. Então se a gente tirar... porque vi muita gente que falou que não pega, que não faz isso daqui nem ferrando. Sim, o ouriço ele impacta diretamente nisso daqui, então sem as critadas dele você pode tirar uns 30% daqui. Isso daqui cai para uns 12, sei lá, né? Uns 12. Se ele estiver te dando muita sorte, talvez até uns 10, 11. Sim, o ouriço ele é roubado. Então eu respondi a pergunta dos sites dos buffs e depois aí eu tenho que falar dessa amostra de um ciclo. Gente, eu falei pra vocês no vídeo que do Mestre 1 pro Profissional 3 e pro Proficiente 7 quase não dá diferença. E cara, deu realmente pouquíssima diferença no resultado da coleta dos 3. Só que a gente está considerando uma amostra de um ciclo só. Então assim, vai que
Na hora que eu fui com a Hunter, ela deu azar por causa da RNG. E vai que, a hora que eu fui com a Maeva, ela deu sorte por causa da RNG. Então, assim, eu tô tirando como amostra um único ciclo, e isso não é correto. É que, meu, vocês não vão pedir pra ficar fazendo 10 vezes o mesmo ciclo com o mesmo char, né? Com a Hunter, eu sei que é sempre mais ou menos a mesma coisa. Agora, com a Bruxa e com a Maeva, eu não tenho certeza. E eu não vou ficar fazendo isso daqui direto. Talvez eu até faça mais uma ou duas vezes aí, a hora que elas estiverem com energia recuperada. Mas o que eu quero dizer é que o fato do meu experimento com um ciclo com cada uma, no spot onde eu faço, ter dado resultados muito próximos, não significa que não haja benefício nenhum, diferença nenhuma na produção. Agora, empiricamente, quando eu começo a conversar com o pessoal que coleta, eles falam que realmente eles estão upando coleta e a diferença é energia, o resultado, a diferença no resultado ela é muito pequena. Bom, outra coisa que eu preciso falar é que no meio dessa rotação que eu coloquei aqui, eu fiz 2 ciclos de coleta de leite e só o ciclo da coleta do leite ele gasta 5 de energia cada um. Então, são 10 de energia. Lembra que eu falei para vocês que eu fiz a rotação inteira e aí isso me reduziu em 42? Se eu tivesse simplesmente deixado de coletar 2 ciclos de leite, eu não teria gastado 42 e sim 32. E aí a Bruxa teria gastado 80 e não 90, e aí a Maeva teria gastado 100 e não 110. Então basta eu anular isso daqui, tá vendo como é legal? Você tira isso daqui do filtro e você já percebe que ao invés de 7 ciclos eu tenho autonomia para quase 10, ao invés de 3,5 eu tenho 4, ao invés de 2, quase 3 eu tenho um pouco mais de 3, só de ter tirado essa coleta do leite aqui. Eu incluo leite nessa rotação porque eu não gosto de fazer cultivo, não gosto de alocar muito CP em cultivo. E quando eu faço o cultivo, com a única cerca que eu tenho lá, com os únicos 5 slots que eu tenho de cultivo, eu preciso fazer cebola, alho e pimenta, porque senão eu não cozinho. Então eu estou fazendo coleta manual do leite, além dos pratos de leite que você pega como subproduto da culinária, e aí tá me bastando, tá me valendo. Então veja aqui que a gente aumenta a autonomia, né? Então eu poderia coletar 2 horas direto, sem parar. Não que eu consiga fazer isso. E não que tipo, parar para processar e cozinhar não vai encher muito rápido. E aí então dá para você ter uma autonomia também um pouco maior com os outros chars. Só de tirar isso daqui. Eu tô perdendo muito tempo nisso. Ok, entendi. Aí eu recebi umas mensagens, umas PMs assim, falando, me ensina essa rotação. Gente, eu até ensino, mas o problema, o que está dando dinheiro não é a rotação, não é o segredo da rotação. Você pode coletar qualquer coisa. Agora, não adianta você coletar leite se você não sabe o que você vai fazer com ele. Não adianta você coletar madeira se você não sabe o que vai fazer com ela. Você precisa primeiro saber o que você quer, por que você quer, e aí você vai lá e coleta. Quando você for no spot, só de ficar lá coletando todo dia, você já vai aprender a rotação. Você já vai saber o respawn e já vai saber quais são os caminhos mais curtos para o próximo recurso. Isso daí, descobrindo, é muito mais fácil do que eu ficar falando como é que você tem que fazer. Porque você descobrindo a sua maneira, você vai pensar e vai alterar e vai mudar isso todo dia. Beleza? Me perguntaram se dá para coletar flor. Coleta flor lá perto de Calfion. Em Calfion tem um monte de lugar lá para você coletar tulipa, rosa, girassol. Tem um monte de plantações, é só você gastar um tempinho lá. Não precisa nem de enxada. Que aí você já mata flor e erva daninha ao mesmo tempo. Tá, já foram 8 minutos e talvez eu devesse fazer um vídeo separado para falar sobre isso, mas vamos lá. Red Fox. Você foi conversar lá com o Bruno? Não foi que eu sei que eu falei com ele hoje. Então assim, o Bruno ele foi banido no começo da semana, sei lá que dia que foi, e aí assim, vocês fizeram um pedido muito bonito de desculpas, o qual eu elogiei, e vocês colocaram lá no pedido de desculpas de vocês que vocês estavam dando umas compensações que ele não recebeu. E eu acho que o mínimo que vocês deveriam fazer é procurar o cara para conversar. De verdade, não é picuinha, não é choro, não é lamentação. É o que se espera de uma empresa decente. Vai lá e conversa com o cara. Dá uma olhada na conta dele lá e vê se ele tem aquela barraca de 1.200 pérolas. Se ele não tiver, dá uma barraca daquela pro cara. Sabe quanto que vai custar para vocês? Nada. Sabe o que vai trazer em benefícios a imagem de vocês? Muita coisa. Muita coisa, porque é decepcionante esse comportamento. Então, assim, vocês fazem um post lindo lá dizendo da retratação de vocês e mentem na retratação de vocês. Cara, isso é muito feio. Conversem com o cara lá e conversem de que forma vocês podem compensar o estresse que ele passou, porque isso não é uma compensação que o mero desbanimento resolva. Vocês estão em dívida com o cara, conversem lá com ele, por favor.
tô lutando aqui para deixar essa nossa comunidade um pouco mais positiva, para que todo mundo jogue feliz. Vocês não estão colaborando, ajudem, né? De verdade. Foram ver lá o caso do cara lá dando single hit dando soco no ar do lado do mercado? Isso tem que ser investigado. Aquele caso lá tem que ser investigado. Mano, vocês estão contratando gente, treina essas pessoas para tomar atitude em relação a esses casos que tomam essas grandes proporções. Vocês precisam se posicionar mesmo. Agora, tá, mudando completamente, o Fausto Bipolar mudou e ficou todo feliz e trouxe para vocês aqui esse link que o Alan me apresentou. Tá tendo um patch na Coreia de um negócio sensacional. Sensacional, sensacional. O que está acontecendo? Essas porcariazinhas aqui, ó, esses negócios aqui só servem de enfeite. Porque basicamente eles te dão um benefício muito pequeno. Eles estão dando um benefício. Ser guru te dá pouco benefício em relação a ser, por exemplo, o mestre. E aí você fala, pra quê? É só pra ficar com essas badges aí? Eu tô upando tudo porque eu tenho que fazer as coisas porque as profissões me dão dinheiro mesmo. Mas se você fosse upar por upar, não tem porquê, porque, tipo, aqui, ó, eu tô provando pra vocês que o mestre, ele tá coletando a mesma coisa que um proficiente, que tá quase entrando no profissional. Isso é muito pouco. E aí o que a gente percebeu, que... Quanto tempo vocês me dão aí pra eu devagar a respeito desse assunto, gente? Uns 4 minutos? Tá, eu prometo que eu termino. Quando começou o jogo, a gente foi lá e começou a coletar umas ovelhas aqui e falou, nossa, que legal, mano. E dá pra vender essa carne por 2.000, ok. Só que nessa época o pessoal tava grindando bagre aqui, né? E aí você via que você coletava carne e dava mais ou menos a mesma coisa que dava no bagre. Mas aí o que aconteceu? Aí liberou média. Foi todo mundo pra cá, os caras começaram a arrebentar de ganhar dinheiro. Aí não dava pra gente que gostava lá de ficar coletando carne, ficar tão defasado assim em valor. Aí o que aconteceu? Liberou o enchante dos itens e aí a gente começou a dropar fragmento duro e afiado. Que maravilha. Então assim, subiu a rentabilidade da atividade. Então, assim, a gente continuou grindando porque agora não era só carne. Agora os caras estavam dropando item, estavam dropando um monte de coisa aqui, mas a gente também estava dropando fragmentos, então compensava continuar. Aí saiu Valência. Aí a hora que saiu Valência, desequilibrou de novo. E aí, assim, não compensava mais ficar só pelo hard, pelo sharp e pela carne, porque quem estava indo pra Valência estava ganhando muita grana. Aí o que aconteceu? Veio aquele ourinho lá, aquele pó de ouro. E aí você fala, caramba, mano, realmente, esse pó de ouro, ele tá valendo muito a pena. Então, eu consigo... cadê, ó? Esse pó aqui, ele é bastante relevante no meu resultado. Se você for ver, ele dá mais grana do que tudo, do que qualquer outro material. Tirando, claro, se eu tiver sorte de tirar esses fragmentos. Então é o dinheiro garantido que faz com que a coleta ela seja uma atividade viável, que ela compense o tempo que você gasta nela. Só que, tipo, a tendência é que isso aumente cada vez mais, né? E a gente está chegando nos caps, por exemplo, o processamento ele não está dando conta de uma oficina de grana, por exemplo. Na oficina de grana ela já vence totalmente a sua capacidade de processamento de material. Então se você quiser seguir um pouco de cada life skill, você não consegue deixar essas oficinas operantes e ainda fazer todas as outras life skills que você tem que fazer. E aí o que eles lançaram? Provavelmente agora vai começar a galera a entrar no PEN e provavelmente vai começar a entrar uns mapas que vão te dar muito mais dinheiro, muito mais recursos e itens muito melhores. Então o pessoal da Life Skill vai ser compensado com a maestria de Life Skill. Cara, isso daqui é simplesmente sensacional. Então a gente vai começar a dropar uns anéis e uns colares e uns acessórios que vão te dar benefícios específicos em profissões específicas. Eles já anunciaram várias life skills e falaram que a primeira vai ser de processo e aí vai ter uns acessórios de processo que vão melhorar a sua capacidade de filtragem, de secagem. Então, por exemplo, você vai ter um item para uma coisa, um item para uma outra. Então, por exemplo, se você faz muito shaking, se você faz muito aquecimento, se você corta muito madeira, você vai atrás do item, exatamente do item que vai melhorar a sua vida naquele ponto. Além de trajes que vão te permitir craftar em massa. E esse negócio de, cara, dá tesão de olhar, porque com esse Life Skill Mastery que vai ser diferente do seu XP da
da profissão, mas que vai ser influenciado por ela, você vai conseguir processar não 5 materiais de cada vez ou 10 materiais de cada vez, nos itens mais altos você vai conseguir processar até 250 de cada vez. Se vira aí com o seu peso. Mas pelo menos a gente vai ter garantia de que ao longo do tempo, quem investiu CP em coleta de tudo que é recurso e quem ficou com um trabalhador artesão coletando em tudo que é Node, vai conseguir escoar processando o próprio material e ainda assim conseguindo dar conta daquilo que ele consegue comprar no mercado. Isso é sensacional, abriu os horizontes, é uma coisa que eu sabia que viria de alguma forma e que está vindo de uma maneira extremamente recompensadora. Parabéns, Perabs, e tá de castigo, Red Fox, você tá se comportando muito mal. Vai lá, fala com o Bruno.